sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos revisar o conteúdo de substantivos. Vocês lembram o que são substantivos? Substantivos são palavras que nomeiam os seres, ok? Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre essa classe gramatical. Na verdade, revisar, como eu disse anteriormente. Este conteúdo está na gramática, no capítulo 3, certo? Então, podem pegar a gramática e acompanhar a aula. Vamos começar? Quanto à classificação dos substantivos, chamamos de substantivos simples aqueles que apresentam somente um radical em sua estrutura. Como no exemplo, nós temos pé. Pé possui apenas um radical em sua estrutura. Já os substantivos compostos são aqueles que apresentam mais de um radical em sua estrutura, ou seja, são formados a partir da união de duas ou mais palavras, como é o caso de pé de moleque. A segunda diferenciação dos substantivos também os divide em dois grandes grupos. O primeiro envolve aqueles que não se originam de nenhum outro. São os chamados primitivos, como é o caso do nosso exemplo aqui, casa. Estes nomes, porém, são capazes de originar outros, como é o caso de casebre, que são chamados de derivados. São os nomes que derivam de outras palavras primitivas. Substantivos próprios são os que se aplicam a um substantivo em particular. Para indicar que o substantivo designa de fato um nome em particular, grafamos os substantivos próprios com a letra inicial maiúscula, como é o caso de Gilberto. Os substantivos comuns são os que usamos para nos referir de forma geral a seres de um mesmo grupo, como é o caso de menino. Os substantivos coletivos são os substantivos comuns que indicam um conjunto de animais, coisas ou pessoas, mesmo estando no singular, como é o caso de manada e rebanho. Por fim, temos os substantivos concretos e abstratos. Os substantivos concretos denominam seres de existência própria, seja real, seja imaginária. De forma simples, dizemos que esses substantivos nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e coisas. São seres cuja existência é independente, como é o caso de homem. Quanto ao substantivo abstrato, dizemos que um substantivo é abstrato quando tem existência dependente, como é o caso de fé. A existência desse substantivo depende de alguém. Os substantivos podem ser flexionados em gênero, número e grau. Quanto ao gênero dos substantivos, eles podem ser masculinos, podem ser precedidos de O. Como exemplos, temos carro, relógio, gato. Ou femininos, precedidos de A, como é o caso de jaca, paciência, mulher. Em alguns casos, o feminino de um substantivo é completamente diferente da forma masculina correspondente, como é o caso de homem, mulher, pai, mãe, boi, vaca. Outros substantivos só pertencem ao gênero masculino, como fogo, computador, rádio. Apesar desses detalhes, a passagem do gênero masculino para o feminino é feita de forma regular. Observe a regra geral dos gêneros do substantivo nesta tabela. Temos ainda os substantivos que
são considerados uniformes. São os substantivos que apresentam apenas uma forma, sendo invariáveis quanto ao gênero. Os substantivos uniformes podem ser epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Os substantivos epicenos referem-se a alguns animais para indicar o sexo desses animais. Usamos as palavras macho ou fêmea. Exemplo: tartaruga macho, tartaruga fêmea. Já os sobrecomuns designam pessoas: a criança, a testemunha, a pessoa. Os substantivos comuns de dois gêneros designam os indivíduos dos dois sexos. Nesse caso, podemos colocar a ou o antes desses substantivos, como é o caso de o intérprete, a intérprete, o cliente, a cliente, o personagem, a personagem. Quanto ao número dos substantivos, eles podem estar no singular ou no plural. No singular, eles indicam apenas um ser. Exemplo: menino. Já no plural, eles indicam mais de um ser. Exemplo: meninos. Normalmente, o plural é feito por meio do acréscimo de um S ao substantivo no singular. Entretanto, alguns substantivos formam o plural de maneira diferente. Observe na tabela a seguir. Caso seja necessário, pausem o vídeo para observar as regras. E por fim, temos o grau dos substantivos. Quanto ao grau, para indicar o tamanho ou a intensidade, os substantivos podem estar no diminutivo ou no grau aumentativo. No grau diminutivo, temos o analítico, formado em geral com auxílio do adjetivo pequeno ou equivalente. Exemplos: casa pequena, roupa minúscula, camisa diminuta. O grau diminutivo sintético, em geral, se forma com as terminações inho e zinho. Exemplos: bebezinho, pardalzinho, belezinha, bonitinho. No grau aumentativo, também temos o analítico e o sintético. Grau aumentativo analítico é formado em geral com o auxílio do adjetivo grande ou equivalente. Exemplos: terreno grande, fazenda enorme, roupa imensa, saudade gigante. Já no sintético, em geral, se forma com as terminações ão, ona ou zão. Exemplos: bebezão, meninão, meninona, bonitona. E aqui finalizamos a nossa revisão sobre os substantivos. Anotem todas as dúvidas que tiverem a respeito do conteúdo e próxima aula discutiremos. Até a próxima aula. Tchau, tchau!